classificação dogmática das constituições. Pode ficar tranquilo que depois a gente vai falar como é que é a Constituição brasileira. Aqui a gente está falando primeiro de como é uma Constituição no mundo todo, tá? Classificação das constituições. Entenda o seguinte, sobre esse tema aqui, existem 1 milhão de classificações diferentes, de formas diferentes de explicar isso daqui. Eu vou fazer com você o que mais é cobrado no AB, as classificações que você precisa saber só, tá? Vamos abrir aqui, ó, vamos lá. Tudo coloridinho aqui para você poder diferenciar uma da outra. Quando a gente começar a abrir, vai ficar um pouquinho mais complicado, e aí você vai diferenciar. A cor é só para isso. Quanto ao conteúdo, quanto à forma, quanto ao modo de elaboração, quanto à origem, quanto à estabilidade, quanto à extensão e quanto à finalidade. Para ficar bonitinho, vamos arrumar essa extensão aqui, ó. Aí, beleza. Então a gente vai falar sobre todos esses pontos aqui, tá? Quando eu falo sobre isso, o que eu quero que você imagine? Eu estou falando a Constituição quanto ao conteúdo. Como é que funciona o conteúdo de uma Constituição? Como que é a forma mesmo dessa Constituição? Como que é o modo que ela foi elaborada? Como que é a origem? Você vai ver dentro, você vai entender, mas põe isso na sua cabeça agora. Quando a gente fala de classificação de Constituição, eu quero olhar para uma Constituição e classificar ela com relação a várias peculiaridades que ela tem. Quanto ao conteúdo, vamos lá. Ela pode ser material ou formal. Então pode ser uma Constituição material ou formal. Quando você vê esse símbolozinho de um coração verde aqui e de todo ele é amarelo, quer dizer que a Constituição brasileira é assim. Então, nossa Constituição brasileira ela é material ou formal? Ela é formal. Mas por que ela é formal? Agora você vai entender. Vamos primeiro ver o material. Uma Constituição material é o conjunto de regras, escritas ou não, que definem a estrutura das relações do poder de um país e o sistema de garantias dos seus cidadãos. Não precisa ser necessariamente escrita, assim como seu conteúdo pode ser disperso em diversos documentos. Essa é o conceito mais formal. E embaixo eu vou colocar um conceito facilitado para vocês. Ó. É aquela que possui apenas matérias constitucionais. Então, quanto ao conteúdo dela, o que tem dentro dos artigos? Uma Constituição material só tem conteúdo constitucional. Ou seja, você já viu lá antes, o que é um conteúdo constitucional? Falar, por exemplo, de direitos e garantias e assim por diante. Vai ser uma Constituição que só tenha esse tipo de conteúdo. O que é uma Constituição formal? Constituição formal é peculiar modo de existir do Estado, reduzido, sob forma escrita, a um documento solenemente estabelecido pelo poder constituinte e somente modificável por processo e formalidades especiais estabelecidas na própria Constituição. Ficou difícil? Vamos facilitar. Além de possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos, tais como o artigo 242, já vou mostrar para vocês aqui da Constituição. Então, uma Constituição formal ela tem matéria constitucional e também tem outras matérias. Olha só esse artigo aqui da nossa Constituição, porque ele é bem bacana da gente olhar. 242. O princípio do artigo 242, é isso, né? Isso. O princípio do artigo 206.4 não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual, municipal e existentes, tal. O ensino da história leva lá em conta o Colégio Dom Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso aqui é matéria constitucional? Não é. Isso aqui é o maior exemplo de que você tem uma Constituição formal aqui, ó. Esse Colégio Dom Pedro aqui, que tem a ver com a garantia fundamental do cidadão? Nada. Mas é uma matéria que está dentro da Constituição. Esse é um artigo bem simbólico mesmo, aquele parágrafo, inclusive. Então você já entendeu que ela é formal por conta disso. Ela tem matérias que não são constitucionais dentro dela. Vamos falar agora com relação à forma da Constituição. Ela pode ser escrita ou não escrita. Como você sabe, a Constituição do Brasil é escrita. Já mostrei para vocês aqui, ó. Porém, não é só literalmente o escrito que a gente olha aqui. Vamos entender a diferença. Uma Constituição escrita, como que ela é? Constituição escrita, codificada e sistematizada num texto único. Isso aqui é importante você olhar. É um único texto que foi codificado e sistematizado, elaborado por um órgão constituinte, encerrando todas as normas tidas como fundamentais sobre a estrutura do Estado, a organização dos poderes constituídos, seu modo de exercício e limite de atuação dos direitos fundamentais. Então, o mais importante é você entender isso. Ela é codificada e sistematizada em um único texto, por isso que ela é chamada de escrita. E a Constituição, vamos deixar aberto aqui, e a Constituição não escrita, como que ela funciona? Constituição não escrita ou costumeira, também tem esse nome, é aquela cujas normas não estão plasmadas em um texto único, mas que se revelam através dos costumes, da jurisprudência e até mesmo em textos constitucionais escritos, porém esparsos, como é o exemplo da Constituição da Inglaterra. A Constituição da Inglaterra é uma Constituição não escrita, porque ela é feita em textos esparsos, está tudo espalhado, tá? Pode ser jurisprudencial, pode ser várias cartas de Constituição. É assim que é a Constituição da Inglaterra, por exemplo, não escrita. A nossa é escrita porque está tudo sistematizado aqui, ó, na nossa Constituição Federal, como eu mostrei para vocês já. Aqui, ó, Constituição, ó, aqui, ó, Constituição da República Federativa. Você tem um texto só com tudo dentro. Vamos para o próximo item. Vamos olhar de uma outra forma agora. Quanto ao modo de elaboração, como que ela pode ser feita? Ela pode ser dogmática ou histórica, tá?
que é a diferença de dogmática e histórica? Vamos lá. Constituição dogmática, escrita e elaborada por um órgão constituinte, sistematizando os dogmas ou as ideias fundamentais da teoria política e do direito dominante naquele momento. Vamos simplificar? É fruto de um trabalho legislativo específico, tá? Tem esse nome por refletir os dogmas em um momento da história. Então, quando a nossa Constituição foi elaborada, lá de 85 até 88, e foi promulgada em 88, aquela Constituição refletiu o quê? Aquele momento político, a ideia daquelas pessoas, foi fruto daquele trabalho legislativo. Por isso que a nossa Constituição é dogmática. Tá? Uma curiosidadezinha aqui, ó. Todas as Constituições brasileiras foram dogmáticas, não tem nenhuma que é histórica. Como que é a Constituição histórica? Constituição histórica é fruto de uma lenta evolução histórica, tal como ocorre na Inglaterra. Então, normalmente, uma Constituição histórica ela vai ser não escrita, mas não necessariamente, tá? Por quê? Porque ela vem se construindo ao fruto do tempo, tá? Ela vai tendo uma lenta evolução ao longo do tempo. Quanto à origem, como que é o Brasil? Populares, democráticas, tá? A nossa Constituição é uma Constituição democrática. Ela pode ser outorgada ou cesarista. Vamos ver as diferenças. Populares. Constituição popular, ou também chamada de Constituição democrática e promulgada, origina-se de um órgão constituinte composto de representantes do povo, eleito para o fim de elaborar e estabelecer a Constituição. No caso do Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte foi eleita e promulgou a Constituição Federal de 88. Então a gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita. Então o povo daquela época, quem votava naquela época, eu nasci em 85, então ainda não votava naquela época, elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição, tá? Por isso que ela é democrática, ela é fruto da vontade do povo, entenda assim. Outorgada, como que é uma Constituição outorgada? É a Constituição imposta ao povo pelo governante. Então, o governante faz a Constituição e impõe ela ao povo. Outorga é isso, tá? Foi outorgada. Então, você vai lembrar que o diferente é popular ou outorgada. É bem fácil de você matar aqui. Cesarista. Constituição cesarista é feita pelo governante, mas submetida à apreciação do povo mediante referendo. Então, diferente aqui da primeira, que você cria, o povo vota em uma Assembleia Nacional Constituinte, a cesarista, o próprio presidente fala assim, a Constituição é essa, vocês aceitam? E aí, a Constituição é submetida à votação e não quem vai elaborar ela, tá? Essa é a diferençazinha que você tem que saber, é que a brasileira ela é popular democrática. Para o próximo, quanto à estabilidade, ela pode ser imutável, rígida, flexível ou semi-rígida. Bem fácil. O que é estabilidade? A forma que eu posso ou não alterar os artigos da Constituição brasileira, por exemplo, ou qualquer outra. Imutável, simples. Imutável, aqui não pode ser alterada, não posso mudar ela nunca. Ela é imutável, não tem como alterar. Para eu alterar, eu tenho que acabar com a Constituição toda. Rígida, que é como é a nossa Constituição. Somente modificada mediante processos, solenidades e exigências formais específicas, diferentes e mais difíceis que o de formação das leis ordinárias ou complementares. Então a gente vai ter a Constituição e outras leis que podem aparecer. Uma lei complementar, uma lei ordinária, Estado pode fazer lei, só que essas leis elas são de mais fácil alteração do que a Constituição. Por isso que a nossa Constituição é chamada de rígida. Ela tem um processo solene, ela tem um núcleo chamado de cláusula pétrea. Já vou mostrar para vocês, tá? Por isso que ela é rígida. Flexível. Possui o mesmo procedimento de alteração das demais leis. É a Constituição fácil de ser alterada. É uma Constituição que, assim como eu altero uma lei, que é muito mais fácil o procedimento, eu já vou mostrar para vocês, eu também altero a Constituição, tá? Não teria diferenciação. E semi-rígida, aqui que vem a maior confusão, então toma cuidado. Parte dela é rígida e parte é flexível, onde uma parte é difícil e a outra é fácil de mudar. Mas entenda o seguinte, tá? Uma lei semi-rígida vai ter parte que muda, igual uma lei ordinária, uma lei qualquer, tá? Ou lei complementar, tanto faz, e parte mais difícil. Por que eu estou falando isso aqui vai confundir vocês? Pode confundir. Porque a nossa Constituição, ela tem uma parte que é difícil, que é mais difícil de mudar, e tem parte imutável, que não pode mudar. Nunca, nada. Se você for mudar, tem que destruir. Então, ela é semi-rígida? Não. Ela é rígida, tá? Isso aqui não quer dizer que ela é semi-rígida. Para ser semi-rígida, ela teria que ter uma parte que muda igual lei ordinária, e a gente não tem. Até por isso que, como eu falei para vocês, o ADCT só muda igual muda a Constituição, porque a nossa Constituição ela é rígida. Ela não é imutável, porque ela tem um pedaço que muda, mas ela é rígida, tá? Então não confunda com semi-rígida. Semi-rígida é que dá para mudar, uma parte é fácil e outra é mais difícil. Quanto à extensão da nossa Constituição, ela pode ser sintética ou analítica. Como assim? Vamos lá.
Constituição sintética é aquela Constituição reduzida, concisa, tal como a Constituição americana. Pouquíssimos artigos que regem todo o sistema. Tá? Analítica, a nossa é gigantesca. Então, a nossa Constituição é ultra-analítica, se você quiser chamar assim, mas entenda só analítica. É uma Constituição extensa, prolixa, assim como a brasileira. Tem várias coisas lá dentro. Provavelmente tem coisas que nem precisava ter, como esse negócio do Colégio Dom Pedro, e assim vai, tá? Quanto à finalidade, ela pode ser garantia ou dirigente, tá? Entendeu aqui que ela é analítica? Quanto à finalidade, ela pode ser garantia ou dirigente. Uma Constituição garantia limita-se a fixar os direitos e garantias. É uma carta declaratória de direitos fundamentais. É isso, tá? E uma Constituição dirigente, que é a nossa, não é só garantias. Além de fixar direitos e garantias, fixa também meta estatal, fixa uma direção para o Estado. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição, se você quiser olhar aqui rapidinho, ó, constitui objetivos fundamentais da República do Brasil, construir uma sociedade livre e justa. Isso daqui indica pra gente que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente. Vamos falar aqui de mais um tema dessa aula. Fica aí comigo, aguenta a mão que você vai ser aprovado na OAB. Mais uma aula incrível aqui para você.